when they get sounds of you. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare: eu quero Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
nós declaramos: Jesus. Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um serviço da Igreja Gravidade Zero, ao nosso online experience. Sejam todos bem-vindos, você que nos assiste de algum lugar e a você que é da nossa casa, da nossa família. Enfim, eu quero dar continuidade àquilo que Deus está edificando em nossa comunidade e creio que não apenas aqui em nossa casa, mas em toda a sua casa chamada Corpo de Cristo na Terra. Especificamente conosco, este tem sido um tempo especial, um tempo de muitas dificuldades e peculiaridades exteriores, mas também de grande ressignificação e de grande edificação interior. Eu digo isso porque dentro de um tempo que nós entendemos ser um tempo de reforma e edificação, Deus tem quebrado grandes paradigmas, coisas que outrora eram verdades absolutas, tradições, raízes profundas, que dentro deste novo entendimento tem sido uma grande revolução, uma renovação de mentalidade. E Deus tem nos dado novas ênfases, um novo fundamento sobre aquilo que Ele está fazendo neste tempo. O mundo inteiro está em metamorfose, eu não preciso te dizer isso. E obviamente a igreja precisa saber se movimentar dentro de tantas coisas que têm sido ressignificadas e abaladas neste tempo. E esta palavra ressignificação é muito importante, guarde ela. Através de verdades presentes, Deus tem ressignificado muita coisa em nossa vida e nós seguimos edificando esta obra. Uma palavra, um versículo recorrente para nós nesses últimos tempos é Romanos 12:2. E eu penso que nesses últimos 3 meses, pelo menos, eu tenho citado em todas as mensagens. Romanos 12:2, eu vou ler na versão King James, está escrito assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu intitulei o nome dessa mensagem de Organizando o Invisível. Glória a Deus. Posto isto, amados irmãos, que nos assistem, que nos ouvem em algum momento, eu quero que nós entendamos o significado real para nós da palavra de e da palavra para. De aponta para pertencimento e para fala de propósito. Se você for olhar para as Escrituras, você irá perceber que os apóstolos se saudavam assim: eu sou servo de Cristo para a igreja. Eu não sou servo da igreja para Cristo, mas eu sou servo de Cristo para a igreja. E o entendimento e, sobretudo, o comprometimento com este entendimento nos protege de edificar algo fora do desenho original, algo fora das plantas e da arquitetura de Deus. E somente Deus é o arquiteto e fundador desta obra, é o arquiteto e construtor desta obra. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, dos versos 9 a 11, eu não vou ler todos, mas diz que o patriarca Abraão residiu como estrangeiro na terra prometida, assim como Isaque e Jacó, pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Tem sido recorrente para nós esta consciência de que Deus tem nos dado a ênfase de edificar com cuidado e temor. E o termo é forte, mas proposital, presta atenção nisso. Todo aquele que edifica em nome de Deus e para Deus, fora do desenho original e da arquitetura de Deus, se torna um terrorista religioso. Sim, o termo é extremamente forte, tanto quanto ele é destrutivo. E esta é uma verdade. Todo aquele que edifica fora da arquitetura e de uma verdade presente se torna um terrorista religioso. Ou seja, ele está sabotando aquilo que Deus está edificando hoje na terra. Isso deveria nos encher de temor. E falo de mim agora como arquiteto de formação e de ofício e também construtor. Essa foi a minha vida durante 20 anos. Eu sei muito bem o que é sabotar a obra, e existem muitas formas de sabotar a obra, mas tem uma
que eu me lembro e foi muito peculiar. Alguma criatura amada de Deus, certa feita, jogou gesso líquido dentro do encanamento e quando o gesso secou, pensa na quebradeira. Ou seja, edificar fora do desenho original é sabotar a obra de Deus. E isso é extremamente significativo nos dias de hoje, porque muitos estão edificando por aí, por ali, por acolá. Saibam, amados amigos, deveria ser óbvio para todos, mas não é o pregador que define a mensagem. E você vai me dizer, é óbvio, Adriano, é Deus quem define a mensagem. Eu te digo sim e não. Sob um ponto de vista macro, é óbvio que é Deus. Mas de uma maneira simplista, quem define a mensagem é o povo. Sim, quem define a mensagem é o povo, porque Deus sabe a quem dar pão e a quem dar semente. Semana passada a pastora Vanessa pregou sobre a imaturidade da igreja e nos mostrou que nós precisamos amadurecer para cruzar as linhas circunstanciais que nos separam de uma vida almática, de uma vida onde nós rodamos ao redor da centralidade de Cristo, mas não vivemos aquela que é a vontade de Cristo. Nós precisamos cruzar as linhas a fim de que nós sejamos assertivos e edifiquemos com exatidão e com visão de eternidade. E ela falou então sobre pessoas que seguiam Jesus apenas por aquilo que ele oferecia e não pela sua essência, por aquilo que Jesus é. E essa sempre foi a tônica desde sempre. Para um povo, Deus dará pães. E não se preocupe, nunca faltará pães. Mas para outro povo, Ele dará sementes. Por quê? Porque existe um povo que é consumidor. Para este povo, o pão é suficiente. Mas para um povo, servo e semeador, Deus sempre dará sementes. Guarde isso, toda obra do homem é visível, é palpável, é temporária. E a temporalidade corromperá, ruirá, cairá, fará com que a traça e a ferrugem consumam esta obra. Tudo que busca visibilidade, publicidade, reconhecimento e status é obra humana, passará, é temporário, é corruptível. Tudo o que Deus faz, Ele o faz, primeiro dentro, é no Espírito, para depois se manifestar fora, porque é espiritual, não aparece, é invisível. E no tempo oportuno ela se expressa, ela se revela, ela ilumina. Inúmeras vezes, após Jesus realizar curas e milagres, ele exortou os mesmos, olha, não diga a ninguém o que aconteceu. Jesus sabia que os homens sempre focavam nos pães e não nas sementes. O fato é que Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. E para aqueles que querem pães, volto a dizer, sempre haverá pães, não se preocupe. Mas para quem é semeador e servo, não faltará sementes. Deus tem sementes para os semeadores. E eu te digo, não espere hoje uma mensagem do tipo pão. O que Deus está fazendo aqui hoje em mim e em você é a edificação, não de coisas visíveis e palpáveis, mas é uma edificação de um corpo espiritual na terra, a qual Ele chama de igreja, que amadurece e que cresce até alcançar a plenitude da estatura de Cristo. Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é o desenho final e cabal. E nada que não se pareça com isso interessa para Deus. Então Deus, através de revelações progressivas, durante a timeline da história da humanidade, Ele se revela através de pactos a cada geração. E então Ele abre portas dimensionais de entendimento, a fim de que nós possamos compreender um pacto eterno. E estas janelas dimensionais são reveladas pelo Espírito para aqueles que, nascidos de novo em Cristo, que têm a mente de Cristo, possam agora compreender no Espírito, com exatidão, aquilo que Ele está edificando na terra agora. Hoje, agora. Jesus disse assim a Pedro, Pedro, eu te darei as chaves do reino,
E cabe a você entrar. Eu creio em nome de Jesus que Deus está liberando chaves específicas para mim e para você neste tempo, hoje, agora. E sabe o que estas chaves nos dão? Elas nos dão acesso. Lembre-se que após a cruz, a jurisdição muda, tudo muda. E Jesus de Nazaré coloca então o verbo no futuro. Olha, Pedro, eu te darei as chaves dos céus. O fato é que não o Jesus de Nazaré, mas Jesus o Cristo, aquele que é a porta, agora nos deu acesso no Espírito para entrar pela porta, que é o próprio Cristo. E Ele nos dá acesso agora, através deste acesso, a revelar e a expressar este Rei, o próprio Cristo. Revelar na terra, expressar na terra, aquele que é o Rei dos Reis. Aleluia! O homem não precisa mais olhar agora pelo buraco da fechadura. Eu e você agora temos acesso à chave do reino, que é o Cristo em mim, em nós, se expressando de dentro para fora, manifestando o reino dos céus na terra. Aleluia! O verbo não está mais no futuro. Para Pedro, ele disse, eu darei, mas para nós, ele já deu. Entre pela porta que é Cristo. Nós já temos a chave, que é Cristo. Nós já entramos pela porta, que é Cristo. E o Cristo, que é o Rei dos Reis, que é aquele que manifesta o reino, se manifesta agora através de mim e de você. Aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler dos versos 8 a 11. E eu vou ler na versão King James. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Verso 10. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra, e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente ao semeador, e pão ao que come. Verso 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, e ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. E Ele é bom para com bons e maus. E Ele tem pães para aqueles que desejam ser consumidores, mas Ele tem sementes a aqueles que são servos semeadores. E aqui nós vemos claramente a divisão entre a mente de Cristo e a mente do homem. Ei, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Eu tenho uma notícia para te dar, meu irmão. Depois que Jesus de Nazaré foi voluntariamente para a cruz, Jesus, o Cristo, inaugura um novo pacto, uma nova aliança que nos dá acesso ao céu. Agora, não para subir ao céu, mas Ele bota o céu dentro de mim, dentro de você. Para quê? A fim de que nós expressemos aquilo que há no céu, na terra. O reino se manifestando na terra, através do Rei dos Reis que agora habita em mim e em você. O reino expressado na terra. Aleluia! Aprenda isso na pessoa de Cristo que está dentro de você. Você que tem a mente de Cristo, agora o céu se expressa na terra. Aleluia! Se alegre com isso. Entre por esta porta que é Cristo e viva dentro desta nova mentalidade, deste novo entendimento, desta nova jurisdição. Eu vou repetir, viva nesta nova jurisdição. Agora, não se preocupe, nesta obra chamada igreja, a qual o homem que faz religião em nome de Jesus, saiba
sempre haverão consumidores. Você que é pastor, você que é líder, saiba, sempre haverão aqueles que virão até você apenas buscando pães, porque são consumidores. Gente que vem atrás do pão, gente que corre atrás do pastor que tem visibilidade, gente que vem porque a igreja é bonita, gente que vem às conferências porque vem pessoas de relevância. Sempre haverão consumidores. Sempre haverão pessoas que vêm para a igreja porque lá tem uma boa música, ou tem um bom som, ou porque tem gente famosa. Tem boa iluminação, é bem situada nas plataformas digitais. Nunca faltará pão para os consumidores. Sempre haverão pessoas vindo atrás do pão, porque amam Jesus de Nazaré, abraçam o Jesus de Nazaré, ensinam sobre Jesus de Nazaré, mas chega um tempo em que precisarão decidir se vão ficar com Jesus de Nazaré ou com Jesus Cristo, que imperativamente em algum momento da jornada vai docemente dizer: você quer me seguir? Tome a sua cruz e venha. Mas tome a sua cruz. Quando a emoção acaba, o pão perde o sabor e o homem volta para as bolotas de porcos. Deus está edificando não uma obra humana, mas um corpo poderoso na terra. E nesta edificação, uma palavra tem sido recorrente e importante para nós. Guarde isso: exatidão. Exatidão. E para edificar com exatidão, nós teremos sempre esta palavra acompanhada de uma virtude: lealdade, fidelidade. Mas sobretudo, fidelidade. Porque eu preciso ser fiel para ser exato. Eu preciso ser leal aos desenhos para que eu seja exato. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa não pode estar desassociada da outra. É a mesma coisa que obediência. Se eu obedeço em parte, eu não obedeço, eu sou um desobediente. Porque obediência parcial é desobediência. Assim como obediência fora do tempo também é desobediência. Vamos lá, o que é ser fiel? Ser fiel é obedecer de maneira exata àquilo que Deus falou neste tempo presente, para manifestar no período de tempo que Ele falou o que Ele falou. Parúzia aletheia. Líderes que não são exatos são infiéis. Autoridades espirituais que são parciais na obediência não são exatos, não são fiéis. Não adianta eu ser exato nos desenhos fora de um tempo. Não adianta eu ser exato num desenho fora de uma verdade presente. Não me interessa ser exato e leal aos desenhos e verdades de Noé, ou de Salomão, ou de Davi. E nós já falamos sobre isso. Líderes que só querem pães são aqueles que desconhecem a jurisdição vigente, a ordem e o fundamento vigente. E o perigo é que, a médio e longo prazo, estes líderes se tornam sindicalistas religiosos. Uau! O que são os sindicalistas religiosos? São homens que manipulam para obter o favor do povo ou a atenção do povo. São aqueles homens que manipulam para obter o que querem. Homens que fazem o que o povo quer. Querem ficar bem na foto. É o tipo de gente que dá dízimo alto, ou acha que o seu dízimo é alto, ou conjectura que Deus precisa do seu dinheiro para tentar, de alguma maneira, administrar a igreja ou democratizar a igreja. E nós vamos arrancar o joio do meio do trigo? Não. Deus disse, não. Deixe que ambos cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois, junte o trigo e guarde-os no meu celeiro. Não se preocupem, irmãos. Sempre haverão consumidores se empanturrando de pães. Mas tem um povo que só tem olhos para sementes. Um povo servo, semeador, um povo que deseja sementes.
Sempre haverão os simpatizantes dos bezerros de ouro, gente crente, que encontra um monte de pretextos plausíveis, bonitos, avalizados, mas que no fundo, tem um único alvo: adorar o bezerro de ouro. Como é que isso se dá? Eu estudo, eu faço MBA, me torno um PhD, mas no fundo, o que eu quero é ganhar dinheiro. Bezerro de ouro. Há alguma coisa errada em ganhar dinheiro? Obviamente que não, desde que o dinheiro não seja o seu senhor. Construímos caminhos plausíveis, bonitos e justificáveis para no fim adorarmos o bezerro. Eu quero um filho, eu quero 2, eu quero uma família, uma casa, mas de repente a família se torna o teu bezerro de ouro. Está acima de Deus. São consumidores de pão e não doadores de sementes. Guardem isso. Deus não trabalha com sindicalistas. Deus não trabalha com líderes que fazem média. Essa mentalidade arônica precisa cair por terra. Êxodo 32 nos mostra, e fica de lição de casa para você, mostra a liderança de Arão. Leia depois, é um retrato preciso de muitos líderes eclesiásticos hoje. Uma liderança preocupada em agradar os seus. Mais preocupada em agradar bodes do que ovelhas. Preocupada em agradar os seus, e esquecem o desenho original. Guarde mais uma coisa. Em momentos importantes de transição, você será acusado do que os seus próprios acusadores, na verdade, são. É gente que não quer ofender o auditório. O coxo estava ali na porta da igreja pedindo dinheiro, mas Pedro não fez média. Ô meu brother, veja bem, olha, eu não tenho prata nem ouro. Você quer andar? Então levanta e anda. Pedro não fez média. Pedro não deu o que ele queria. Pedro deu aquilo que ele necessitava. Nós precisamos parar de alimentar bodes. A igreja precisa amadurecer. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer. Nós precisamos edificar sobre um desenho original. Nós precisamos parar de agradar a plateia. Levanta e anda. A Igreja Nacional, por causa dessa mentalidade judaico-greco-romana, e porque não entende verdades presentes e o desenho original, edifica sob fundamentos humanos. E ela está amarrada à vaidade, atrelada à vaidade. Onde sempre o que importa são os resultados, a visibilidade. São vaidosos e antropocêntricos, onde o homem é o centro. O corpo que estamos edificando é cristocêntrico. Cristo é o centro. Ele é o desenho único, fiel, final e suficiente. Homens leais são semeadores e edificam com exatidão sob um único fundamento, que é Cristo. Qual foi o pecado de Saul? Ele se achava fiel, ele achou que havia sido fiel. Eu matei a muitos amalequitas, mas matar muitos não é matar todos. Qual havia sido a ordem? Mate a todos. Mas ele matou muitos. Ele foi parcial. Ele obedeceu parcialmente. Quem obedece parcialmente é desobediente. Deus está fazendo uma grande obra na terra. E Ele está edificando um organismo vivo, poderoso. Uma igreja que pisará a cabeça da serpente. Veja como é esse organismo. Olhe para você, veja o corpo humano. Todos os órgãos estão ali extremamente ajustados e organizados, funcionando de maneira perfeita. E os órgãos mais vitais são aqueles que não se vê, são aqueles que estão dentro, é invisível. O coração, o cérebro, os pulmões, os rins. Eles são invisivelmente organizados e bem ajustados, funcionando perfeitamente. Eles seguem com exatidão os comandos do cabeça. E qualquer desarranjo ou qualquer desajuste bote em risco o crescimento e o amadurecimento deste corpo. O que é que eu aprendo com isto? É que a exatidão pede radicalidade.
esta obra não funcionará, não interessa para Deus, desde que seja exata. E exatidão pede radicalidade. Como construir? E eu, como arquiteto, aprendi muito cedo um termo que se chama excentricidade. Aliás, Cristiano Miranda, meu paizão, beijo para ti se você me vê em algum momento. Está no livro dele, ele fala sobre isso e isso me marcou na faculdade. Excentricidade. Excentricidade é um termo técnico que a gente usa na obra ou nos projetos. Quando você vai lançar um pilar, se você não for específico e preciso, exato, para lançar esse pilar exatamente no eixo da broca ou do bloco de fundação, então você terá uma excentricidade, ou seja, a força, a carga vai cair fora do local exato onde essa carga pode ser suportada. E então a obra colapsará. Nós botaremos em risco toda a obra se não houver exatidão. Poucos centímetros numa obra, e nesta analogia cabe nesta obra, poucos centímetros significa o colapso de toda a obra. Exatidão. Exatidão. Vamos voltar ao nosso texto de Isaías 55. Eu não vou ler novamente, mas fica claro quando Deus distingue a mente do homem e a mente de Cristo, quando ele diz: os meus pensamentos não são os teus, os meus pensamentos são mais altos que os teus. Ele está dizendo assim, preste atenção, o menor não pode conter o maior. Deus não precisa da nossa bela voz, Deus não precisa do nosso conhecimento acadêmico, Deus não precisa das minhas ideias e nem da nossa criatividade. Ele não precisa do Jimi Hendrix no louvor, e nem da Lady Gaga, e nem da Gaga. Ele não precisa de ninguém. Ele é Deus. Somos nós que precisamos de Deus, desesperadamente. Deus não precisa de inventores da roda, nem de tradicionalistas, nem de ortodoxos fundamentalistas. Deus não precisa de nada e de ninguém. Ele é suficiente. Agora, Ele tem um desejo premente em seu coração. A nossa obediência, a nossa exatidão ao realizar esta obra, esta edificação. E se a obra a qual nós edificamos em nome de Deus e para Deus parte da mente do homem, ruirá. Mas se essa obra nascer a partir da mente de Cristo, ela será eterna e incorruptível. E nós precisamos entender um pouco sobre essa palavra incorruptível. Lembre-se que o homem original, Adão, ele era eterno. E quando entra a semente de desobediência, a dimensão da eternidade se esvai, se perde. E então a criação fica sujeita à vaidade e à corruptibilidade. A criação fica sujeita à vaidade. Eu vou repetir, a criação fica sujeita à vaidade. O DNA do homem é maculado. Esse não é assunto para hoje. Enfim, tudo o que parte da mente do homem, toda obra humana, humanista, ela é normalmente visível, palpável, e ela está sujeita à temporalidade, portanto, sujeita à corruptibilidade, onde a traça e a ferrugem a consomem. Ou seja, o prédio se consumirá, o meu nome, a minha reputação, os recursos serão consumidos. Tudo isso vai passar. Quando a eternidade vai embora, então a corruptibilidade entra. E a vaidade entra. A vaidade entra a ponto de, naquele momento, com o homem original, imediatamente Adão e Eva, diz a palavra, que eles coseram vestes, aventais com folhas de uva, a fim de cobrir a nudez. E eu te pergunto, quem disse para eles que eles estavam nus? Imediatamente, quando entra a semente de desobediência, a corruptibilidade e a vaidade entram no homem. E então, imediatamente, ninguém precisa dizer nada. Nada. E eles se sentiram nus. Por isso, tudo o que nasce em Adão,
toda obra, toda edificação que não passa pelo filtro da cruz está sujeita à temporalidade e à corruptibilidade. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. E logo em seguida vem Jesus e diz: eu não proponho um caminho, eu sou o caminho. Quem é o caminho de Deus? Cristo. Quem é a mente de Deus? Cristo. Vamos ver o verso 10 novamente. Porque, como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra, a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Aleluia. Aqui no verso 10 eu quero extrair uma outra porção de sabedoria, ou um outro princípio. Tudo que flui da mente de Deus gera. Gera o quê? Gera vida, dá frutos, frutifica. O bojo central da Bíblia não é salvação, e sim economia. Guarde isso. Economia, da palavra grega oikonomia. Oiko, casa, nomia, administração. Ou seja, a Bíblia fala de administração doméstica. O quê? A Bíblia, em seu bojo central, fala de administração doméstica. Este é o tema central da Bíblia. Quando Jesus, com 12 anos de idade, é perdido pelos pais em Jerusalém. Nota, Jesus não estava perdido. Jesus ficou premeditadamente, conscientemente em Jerusalém. Foi os seus pais que o perderam. E quando os seus pais chegam até ele e buscam ele dentro do templo, eles o indagam: onde você estava? E Jesus diz: ora, porque vocês perguntam? Vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas da casa de meu pai? Jesus não estava fazendo nada menos do que administrando as coisas do pai, administrando a casa do seu pai. E ele não fazia nada que ele não via o pai fazer, e ele não dizia nada que ele não ouvia o pai dizer. Jesus estava administrando a casa do pai. Esta é a nossa realidade, este é o nosso propósito. É isso que o homem original entregou lá no Éden. Havia um governo, ele tinha o poder de administrar toda a terra. Era isso que Deus tinha falado para o primeiro homem. Administre tudo, governe tudo, Adão. Governe sobre tudo. Cultive o jardim, guarde o jardim, governe, multiplique, administre. Era uma administração. E era óbvio que tinha protocolos, termos, um desenho, um plano diretor. Portanto, entenda, tudo que parte da mente de Deus tem a intenção de gerar vida, de produzir frutos, de frutificar. Por isso Deus trabalha com sementes. Mas se você é um consumidor de pão, não se preocupe, sempre haverá pães. João 15 nos mostra que aquele que está em unicidade com Deus, aquele que é um com Cristo, ele imperativamente, de maneira natural, ele produz frutos. João 15, verso 5, na versão King James está escrito assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, obra nenhuma podeis fazer, edificação nenhuma podeis fazer. Mas aqueles que permanecem em mim e eu nele, estes darão frutos, gerarão vida, frutificarão. Por isso, o dinheiro corrente no reino chama-se sementes. Aleluia. Presta atenção nisso, meu irmão. Segundo o Strong da Bíblia, permanecer tem como sinônimo residir. Ou seja, aquele que permanece é aquele que é um residente de Cristo.
Agora, escreva isso na porta da geladeira. Fruto é mais que resultado. Muito mais que resultado. Resultado não é sinônimo de fruto. Isso é fato. Existem muitos líderes eclesiásticos que têm resultados visíveis, segundo um conceito humano, mas não têm frutos, não têm testemunho, não têm vida real, ou seja, a vida real não os avaliza. Para se obter resultados, não precisa morrer, mas para ter frutos, gerar frutos, é imperativo abraçar a cruz. Você, meu amado pastor e líder que nos ouve, viva leve, tire os olhos do resultado. Não deixe que o mundo imponha os seus parâmetros daquilo que é êxito. Porque para Deus, o que importa são os frutos. E no grande e terrível dia do Senhor, Ele nos dirá, eu quero frutos. Ele não está preocupado com resultados. Porque a moeda do reino chama-se sementes. Ele quer frutos. Deus não está preocupado com o número de seguidores que você tem, ou com o número de fiéis, o número de cadeiras, ou com a grandeza e a suntuosidade do seu prédio. Pelo contrário, Ele está olhando aquilo que você é por dentro. Segundo a nova ordem mundial estabelecida por aí e por aqui, sim, as coisas visíveis sempre serão um aval para avalizar. Serão a vara de medir que dirão se você tem êxito ou não. Mas segundo a única e eterna ordem de Deus, são os frutos que nos avalizam. Aleluias. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, quem se pauta pelas coisas visíveis, será obrigado a viver pelas coisas visíveis. Quem se apoia, quem se alimenta de coisas visíveis, viverá pelas coisas visíveis. Lucas 17:20, está escrito assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Quem se pauta pelas coisas visíveis, viverá pelas coisas visíveis. Deus está organizando o invisível, ressignificando e atribuindo o valor exato àquilo que Deus está edificando na terra agora. Não uma igreja de crentes, mas um corpo glorioso. Um corpo glorioso, uma igreja triunfante. Não um corpo de crentes triunfalistas. Não, um corpo glorioso. Sem mácula, sem rúcula, sem defeitos. Aleluia. Do que você tem se alimentado? Do cantor da moda? Não há problema. Desde que esse cantor da moda esteja alinhado à jurisdição vigente. Não há problema. O que ele canta passa pelo filtro da cruz? Ah, não importa, afinal está na moda. Então você é um consumidor? O que você lê? Qual o curso que você faz? Os livros são do pregador da moda? Podem até ser. Desde que o pregador da moda tenha passado pelo filtro da cruz e aquilo que ele prega esteja dentro de uma verdade presente. Do contrário, você está apenas se alimentando de pães. Aos imaturos, infiéis e desobedientes, Deus chama de edificadores imprudentes, pois constroem sobre a areia. São consumidores de pães. Mas existe uma outra estirpe de homens. Aqueles que para os consumidores são hereges, homens sem face, gaditas, filhos de Sacar, que discernem propósito, tempo e modo, homens que não têm nada a perder, porque já perderam tudo. E assim como Paulo dizia com propriedade, antes reputo todas as coisas como sendo esterco para ganhar a Cristo. Para quem já perdeu tudo, para quem não tem nada, Jesus e mais nada. Jesus e mais nada. O que nos importa? Jesus e mais nada. O que me importa? Jesus e mais nada. Para estes Deus dá sementes. Não faltará pães, nem sementes,
Mas você tem que escolher. Deus está organizando o invisível na terra. Onde estava Davi? Quando foi suscitado por Deus, ele estava fazendo uma obra invisível para os homens por detrás das malhadas. Ninguém o via. Ninguém sentia a falta dele, nem seu pai. Ele estava ali, anônimo, invisível. Onde estava Gideão? Solitário, anônimo, malhando o trigo, invisível. Mas chegou o tempo em que Deus o suscita, e então o anjo do Senhor o aparece. Ele diz: o Senhor é contigo, homem. O Senhor é contigo. Eles se tornaram notórios a posteriori, porque foi no anonimato que eles edificaram, não com pães, mas com sementes. Em 2 Reis, nós vemos a história de mais uma pessoa anônima e invisível. Uma menina israelita escrava. Preste bem atenção, uma menina escrava. Uma menina escrava, sem notoriedade alguma. Zero probabilidade, zero reputação. Mas foi ela, uma menina escrava israelita, a quem Deus escolhera para falar na vida do grande general Naamã. E foi ela, esta menina invisível, sem notoriedade alguma, improvável, que orientou ele a procurar o profeta Eliseu. E ele foi curado de lepra. Uma menina anônima, invisível. Que coisa mais linda. Olha só, nos 4 evangelhos nós vemos uma passagem conhecida de todos, sejam cristãos ou não cristãos. Todos eles relatam, e alguma vez na vida você já ouviu o relato da grande multiplicação de pães e peixes. Alguns estudos dizem que naquele dia aproximadamente 20.000 pessoas foram alimentadas com pães e peixes, pois as escrituras na verdade contabilizam apenas 5.000 homens. Onde estava a semente? Os pães e peixes. Ninguém atenta para isso, mas Deus atenta. Quem trouxe a semente foi um anônimo, invisível, cujo nome nem é citado em nenhum dos 4 evangelhos. Foi um menino, um menininho, anônimo. Aquele menino não era um consumidor, ele era um semeador. Das mãos dele saíram os 5 pães e 5 peixes e 2 pães. Aleluia! Mais 2 exemplos rápidos para fechar com chave de ouro, e já estou finalizando. 7 entre 10 mensagens de oferta que se fazem hoje na igreja contemporânea falam da viúva pobre. Mas qual é o nome dela? Qual é a história dela? Qual é a genealogia dela? Sequer o nome delas nós sabemos. Uma mulher anônima, invisível, que hoje é para nós modelo de virtude. E hoje, agora mesmo, no mundo inteiro, ela está sendo levantada como virtude. Exemplo de virtude. Invisível. Uma igreja invisível. E por fim, os 4 homens que levaram o paralítico até Jesus. Que história linda. Tente imaginar comigo e fazer um filme aí na sua cabeça. Diz a história que a multidão era tão grande que era impossível entrar na casa. Então aqueles 4 homens, eles sobem no telhado com um homem paralítico amarrado rusticamente em uma maca improvisada. E então ali aqueles 4 homens, por inferência eu imagino, uma casa simples, talvez sem uma estrutura que pudesse comportar o peso daqueles 5 homens de uma maca. E de repente aqueles 4 homens arrancam o telhado. E Jesus, que era Deus, Jesus de Nazaré, contemplando aquela situação, e devia realmente ter acontecido ali um espanto, porque arrancaram o telhado. Jesus não para aquela situação, porque certamente
Ele teve prazer em ver a ousadia e a fé daqueles homens, talvez mais fé dos 4 homens do que do próprio paralítico. Então aquele paralítico é descido ali por umas cordas e ele é curado. Meu Deus. Mas eu te pergunto, quem são estes 4 homens? Qual é o nome deles? Quem são eles? As Escrituras não relatam estes anônimos invisíveis. Porque o que importa para Deus é o que fazemos em espírito e em verdade. É em espírito, invisível, em espírito e em verdade. Jesus e mais nada. O que nós precisamos é de Jesus e mais nada. O que importa é Jesus e mais nada. Sim, a história construiu ícones ao longo do tempo, mas o corpo de Cristo, a qual Deus está edificando na terra, neste presente tempo, é um organismo vivo. Não será construído com consumidores, mas com semeadores. Homens sem reputação, homens que não estão preocupados com visibilidade ou status. Enquanto o homem comunicar com Deus com uma mentalidade judaico-greco-romana, ele estará desalinhado do desenho original, porque nós carregamos esta mentalidade para dentro de uma edificação que não tem nada a ver com as coisas de Deus. O fato é que o homem continua construindo prédios, templos, reputações. Façamos o nosso nome grande. É esse espírito nimrodiano que está sobre as nações. Mas hoje Deus está organizando o invisível e nos fazendo entender o que Ele quer. Homens que edificam homens e não templos. Ora, é notório, no mundo tudo é luta por poder, mas na jurisdição do Espírito, poder é morrer. Você quer poder? Então peça poder para morrer, poder para renunciar, poder para dizer não à sua carne, poder para morrer. Quem quer poder? Peça poder, poder para morrer. Ele está organizando o invisível e edificando um corpo forte que crescerá em meio ao caos. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que nestes tempos o sujo se sujaria ainda mais, mas os limpos se tornariam ainda mais limpos. E esse corpo vai crescer como um joio, sim, mas vai crescer forte. E a igreja de Cristo, não a do homem, governará em meio à Babilônia. Virão as pandemias e crises sem precedentes na história, mas nós governaremos em meio à Babilônia. Há um povo forte sendo chamado por detrás das malhadas. E o anticristo, o inimigo e toda a sua agenda vão nos procurar. Mas não vão achar, porque se trata de um corpo invisível, porque não é o corpo de Jesus de Nazaré, mas é o corpo do Cristo. Aleluia. A nossa vida dentro desse pacto eterno, irmãos e irmãs, dentro deste propósito eterno, eu preciso ter a consciência e o temor de que nós devemos edificar homens à estatura plena de Cristo. Homens que constroem homens. Não tem a ver com as exterioridades. Não tem a ver com o modelo greco-romano. Não tem a ver com o estereótipo humano. Não tem a ver com as réguas de balizamento humanos. Não. Tem a ver com aquilo que é construído no Espírito. Porque o que importa é o que é feito em espírito e em verdade. Se você é consumidor de pães, não se preocupa, mas saiba, a vida não fala a nosso respeito. Fala a respeito de um propósito eterno. E como é que nós faremos isto então? Quem é que fará isso? Os ministros competentes de um novo pacto. E como é que eu edifico? Eu edifico mediante o exercício equilibrado de um corpo sadio e bem ajustado, que serve um ao outro em amor, no exercício dos dons que Deus distribuiu a cada um dentro das 5 graças ministeriais. Aleluia! Uns através do apostolado,
Uns serão profetas, pastores, mestres e evangelistas, mas todos juntos, bem ajustados, cooperarão para a edificação de homens à estatura de Cristo. Aleluia. Aleluia, eu tenho uma boa notícia para te dar, meu irmão e minha irmã. No grande e terrível dia do Senhor, não haverão nem famosos nem anônimos. A única coisa que Ele vai requerer, a única coisa que Ele vai querer são frutos. E aqueles que irão entrar no seu gozo serão os bons e fiéis. E Ele dirá assim, docemente: vem, vem, filho meu, vem, vem e participem da minha alegria. Vem, vem, e Deus está dizendo para nós hoje: vem, vem, participe da minha alegria, porque eu profetizo que vocês não são consumidores, mas são semeadores. Nós somos semeadores. E os resultados nós deixamos para os homens, porque nós somos semeadores. Nós somos semeadores. Vem e participa da minha alegria, diz o Senhor. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Você que entende essa palavra, que nós devemos ser absolutamente radicais e exatos na edificação desta obra chamada corpo de Cristo. É um corpo orgânico, vivo. Homens que constroem homens, sob uma perspectiva eterna, espiritual, estritamente espiritual. E o reino se manifesta de forma espiritual, não visível, não sob padrões e parâmetros humanos. Nós não somos homens que buscam resultados, mas nós somos homens que edificam homens sobre parâmetros divinos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui colocar cada um de nós, a começar por mim, Senhor, nas tuas mãos, e te pedir: encha-nos de temor, a fim de que nós sejamos obedientes, leais, fiéis e exatos nesta edificação chamada corpo de Cristo. Senhor, através de verdades presentes que o Senhor tem desatado através de revelações progressivas ao longo das eras, Senhor, que neste tempo presente nós possamos responder bem, de maneira assertiva, para nos movermos de maneira exata, cristocêntrica e assertiva, a fim de que o mundo saiba que nós somos um. Senhor, em nome de Jesus, que o reino, Senhor, se manifeste através de nós, assim como é nos céus, na terra, porque o Senhor colocou os céus dentro de nós. Nós temos as chaves de acesso. Senhor, Tu és a chave de acesso, Tu és a porta, e por Ti nós entramos para agora, Senhor, manifestar o Teu reino na terra, agora, aqui. Senhor, em nome de Jesus, levanta homens nesta nação, nesta cidade, nesta congregação, com ousadia e com coragem, Senhor, para manifestar o Teu reino em meio ao caos. Porque os sujos se sujarão ainda mais, mas os limpos se limparão ainda mais. Senhor, levanta um corpo poderoso, militante e agressivo na terra, o corpo de Cristo, a igreja que pisará a cabeça da serpente. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos em temor e em amor, nos conduza através da mente de Cristo, a fim de que nós possamos ser exatos nos teus desenhos, a fim de que nós possamos edificar com exatidão e temor dentro da tua estrita arquitetura eterna. Pai, em nome de Jesus, encha-nos de temor, a fim de que nós possamos ser hereges aos olhos do mundo, como pioneiros apostólicos, mas que nós possamos ser aos teus olhos, os teus pequeninos. E assim como o mundo te buscava apedrejar, e o Senhor saía das cidades, invisível, sem que as pessoas te vissem, Senhor, nós nos movimentaremos na terra de maneira invisível, expressando os céus, assim como é nos céus, aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor
tem nos chamado a um tempo de maturidade. O Senhor tem ressignificado tantas coisas. O Senhor tem rompido com tradições. O Senhor tem rompido com laços de religiosidade e nos tornado leves e livres para voar no Espírito. Senhor, em nome de Jesus, toca e move cada homem em todos os lugares da terra agora mesmo, Senhor. Encha-nos, Espírito Santo, de temor, a fim de que nós sejamos servos semeadores. Levanta uma liderança serva na terra. Levanta uma liderança serva na terra. Senhor, homens que edificam homens. Homens que não têm nada a perder porque já perderam tudo. Homens que discernem propósito, tempo e modo. Senhor, eis-nos aqui. Sabemos que a moeda corrente do céu é sementes. Senhor, dá-nos sementes, a fim de que nós semeemos, a fim de que nós possamos edificar esta obra de maneira perfeita. Seja assim conforme nós oramos e cremos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Se você concorda, diga aí na tua casa, no teu carro, onde você estiver. Amém. Deus o abençoe grandemente. Eu não disse antes, mas certamente você deve ter visto aí no rodapé da sua tela o Pix. E você pode e deve ofertar, primiciar e dizimar no corpo. Que Deus os abençoe grandemente, uma semana poderosa e maravilhosa. E na semana que vem, para a honra e glória do Senhor, nós poderemos estar juntos, reunidos como corpo, presencialmente. Eu te espero aqui. Um beijo em seu coração. Até lá. And when they get sounds of